Boa noite, queridos. Estamos dando início a mais um culto ao Senhor nosso Deus, ao Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diante dele nos colocamos com a atitude de adoração em nosso coração. Eu convido você, em sua casa, em seu trabalho, onde quer que você esteja, a colocar-se também diante do Senhor e pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, que fale ao seu coração, que te dê oportunidade de aprender para colocar em prática, para viver na presença do Senhor Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia na palavra do Senhor, no Salmo de número 118. Salmo de número 118, versos 1 até o verso de número 4. Nós procederemos à leitura da palavra de Deus, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Sabemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É por causa da misericórdia de Deus que nós podemos nos aproximar dele, nos colocar em sua presença e adorá-lo na beleza da santidade. Assim nós vamos orar ao Senhor nesse momento, dedicando a nossa vida, dedicando tudo aquilo que vamos fazer aqui agora para a honra, glória e louvor do nome do nosso santo Deus, do nosso Senhor Deus. Oremos. Bondoso Senhor, te agradecemos por mais um privilégio que nos é concedido de podermos falar contigo. Nós lemos a tua palavra na qual o Senhor fala conosco. E agora, Deus, derramamos o nosso coração, o nosso ser diante do Senhor, pedindo, ó Pai, direção. Pedindo a Deus que por tua graça e misericórdia o Senhor trabalhe no nosso ser, na nossa vida, de maneira que tudo o que fizermos, de fato, glorifique ao seu santo nome, Senhor. Amém. São os teus servos que estão diante do Senhor aqui, espalhados em vários lugares. É o teu povo, ó Deus, que está diante de ti para receber instrução e direção. Amém. São as tuas ovelhas que querem ser conduzidas, ó Pai querido, aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. São teus filhos que querem receber das tuas mãos o pão diário. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, ó Pai, dirige-nos em tudo e abençoa-nos, tu que és o Deus sempre presente, diante de quem nós nos colocamos agora em atitude de adoração e louvor. Amém. Em nome de Jesus nós fazemos isso porque não temos méritos em nós mesmos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Nós vamos entoar um hino louvando ao Senhor, o hino de número 33, o hino que diz: Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo, vinde e aclamai. Com coração transbordante de graças, seu grande amor, todos vinde e louvai. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar.
atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Nasceu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas o amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. A palavra do Senhor nosso Deus no Salmo 85, dos versos 1 a 4, diz assim: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os teus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Um dos ensinos mais presentes na palavra de Deus é da santidade de Deus, o Deus que não tolera a impiedade. É da justiça de Deus que não deixa de punir o ímpio. Mas tudo isso também está ao lado da abundante graça de Deus. O Deus que nos chama ao arrependimento, o Deus que nos chama à confissão, o Deus que nos oferece o perdão. O salmista aqui expressa esta necessidade de buscar a Deus, confessar os nossos pecados, receber dele o perdão, porque de outra forma só nos restará a ira de Deus. Quero convidar você a orar onde você estiver, colocar sua vida diante do Senhor numa atitude de confissão de pecados. Você pode fazer isso silenciosamente, pedindo que Deus te perdoe, pedindo que Deus, através da obra perfeita de Cristo, lave, purifique e santifique. Vamos orar, já agradecendo também a obra de Cristo Jesus, que nos proporciona o perdão tão abundantemente oferecido. Bondoso Deus, te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é Deus gracioso e com a tua graça, ó Deus, o Senhor cobre a nossa multidão de pecados. Somos pecadores, Senhor, transgredimos a tua vontade, fazemos o que é mal perante os teus olhos, como bem expressa o Senhor Jesus ao contar a parábola do filho pródigo. Desobedecemos ao Senhor, como lembra o teu servo Daniel. Nós queremos, ó Pai, nos colocar diante de ti, Senhor, dizendo que não temos mérito algum, que não merecemos nem mesmo poder pedir perdão, mas o pedimos, Senhor, confiados na obra de Cristo, confiados no fato de que o Senhor deu Cristo Jesus para morrer na cruz os nossos pecados, e que lá, ao dar a sua vida, o próprio Cristo disse que estava consumado, estava pago. Confiamos no Senhor e agradecemos ao Senhor o perdão que o Senhor nos dá tão livremente.
confessamos os nossos pecados, a nossa dependência de Ti, e desde já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Numa atitude de gratidão ao Senhor pelo perdão que Ele nos dá, nós vamos louvar a Deus com mais um hino, o hino de número 68. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. No Salmo 28, versos de 6 a 9, o salmista assim expressa a sua gratidão a Deus e o seu louvor a Deus. Ele diz: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do meu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. O Deus revelado nas Escrituras é o Deus de todos os povos. Por isso nós desejamos que o Evangelho chegue a todas as tribos, povos e raças, para que muitos possam vir
louvar o nosso Deus. Vamos, neste momento, cantar juntos, adorar a Deus, louvar a Deus. Muitos possam vir louvar ao Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar pra teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus na ministração conduzida nesta hora, à luz de Mateus 7, 24 a 27, com o reverendo Weber Milhomens. Ele tem sido bênção entre nós na ministração da palavra, que você possa receber nesta noite, como vinda de Deus, a palavra ao seu coração. Vamos acompanhar em oração, recebe a instrução do Senhor. Eu saúdo a todos com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande satisfação estar nessa noite com os amados irmãos e cultuar ao Senhor no dia do Senhor. E nesse momento de culto ao nosso Deus, eu convido aos amados que estão em casa ou estão nesse momento em qualquer outro local
e que separou este momento para cultuar ao nosso bom Deus, que abra as Escrituras Sagradas no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Diz assim as Escrituras Sagradas: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos mais uma vez. Deus amado, nós nessa noite glorificamos ao Teu santo nome, porque entendemos que a Tua palavra, Deus, é a verdade e nos conduz, ó Deus, ao caminho excelente. Por isso, ó Deus, nessa noite, fale aos nossos corações, segundo a leitura que fizemos agora no Evangelho segundo Mateus. Usa, Pai, como instrumento em Tuas mãos para a edificação das nossas vidas e sermos mais crentes, melhores, para a glória do Teu santo nome. A herança, ó Deus, que o Senhor está conosco. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Quem nunca já leu algumas literaturas muito interessantes? Por exemplo, cito aqui Corcunda de Notre Dame, ou Notre Dame em Paris, de Victor Hugo, ou Moby Dick, de Marvin. Ou então a gente pode talvez citar algumas outras escritos que também Nos Dias Difíceis, de Charles Dickens. A gente observa que nesse período em que eles escrevem, é o momento em que surgem os romances, momentos que também há grandes dificuldades no período que eles escrevem. Por exemplo, a gente observa que no escrito de levantar questões contra a aristocracia e tentar trabalhar a desigualdade que existe na sociedade de França. E diante disso também trazer uma orientação para que venha preservar a Catedral de Notre Dame. A gente vai observar também da orientação que nós temos de Moby Dick. Saindo de um pouco da tensão de Corcunda de Notre Dame, vamos para Moby Dick e a gente com um pouco mais de alegria e às vezes na leitura trazendo alguns risos, em momentos que mostra em busca da cachalote, as baleias gigantes em que eles procuram desmembrar pelo Pacífico e procurar as baleias. Mas no romance tem algo mais que Marvel vai tentar trabalhar. Ele vai trazer a ideia de que o avanço ao oeste dos americanos é preciso pensar na questão da escravidão. Será se avançamos diante para poder conquistar a parte oeste e continuamos com a escravidão ou não? Quando observamos Charles Dickens, ele vai falar sobre questões também de dias difíceis e a gente vai para o lado da Revolução Industrial, em que ele vai tentar trazer a ideia que precisa, diante da industrialização, pensar também numa forma melhor dos camponeses que agora estão industrializados, a ter uma melhor compreensão, desenvolvimento de vida. Sim, o romance que a gente vê, e Capô vai falar muito bem, é que nesses momentos, essas literaturas vão trazer alguma visão, alguma fala de tentar trazer a harmonia na sociedade onde se encontra. Mas quando nós olhamos para tais escritores, eles podem até ter um vislumbre do jardim, um vislumbre, um eco do jardim do Éden.
trazendo uma perspectiva redentiva, em querendo trazer uma harmonia na sua sociedade. Mas perceba, nós podemos observar isso como graça comum do próprio Deus diante das literaturas em que são escritas. Quando nós observamos também na orientação das parábolas, observamos claramente de que as parábolas, elas são, como Jeremias diz para nós, que trazem uma significância na linguagem comum do judaísmo pós-bíblico, sem que se recorra a uma classificação formal. E há várias figuras de linguagem nas parábolas, em que nos traz, então, argumentos de refutação. Eu gosto muito da orientação de Kenneth Bailey, em que ele vai dizer o seguinte: as parábolas de Jesus são uma forma concreta e dramática de linguagem teológica que força o ouvinte a reagir. Elas revelam a natureza do reino de Deus e o indica como um filho do reino, a forma que ele deve agir. Quando nós olhamos para as Escrituras, e o momento em que nós lemos em Mateus capítulo 7, versículo 24 a versículo 27, nós vamos ver uma parábola que Jesus está trazendo a todos aqui no momento do Sermão do Monte, e que ouviu certas orientações que na sociedade onde o povo estava vivendo era totalmente contraditória e às vezes para algumas pessoas era totalmente utópico viver aquele sermão. Mas observamos que Jesus, ele não está trazendo uma mensagem da terra, terrena. Jesus está trazendo uma mensagem que é do reino de Deus. Jesus, o verbo que tornou-se carne, em todo o sermão que outrora ele trouxe para o povo que ali estava o escutando, está trazendo orientações que são palavras escritas do próprio trono do Senhor, em que agora se acomoda diante do povo que o escuta e chama então eles para ouvir a sua mensagem. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, nós temos uma parábola de dois construtores, e as duas formas que eles vão conduzir essa construção vão trazer resultados diferentes. Eu quero nessa noite, queridos, trazer a nós uma reflexão desta passagem e trazer uma orientação de que nos tempos em que nós vivemos e nos momentos em que Jesus nos traz a sua palavra, pode até ser de certa forma contraditória, e é contraditória à cultura em que nós vivemos, mas nós devemos entender que as suas palavras são palavras de vida, são palavras que nos traz a orientação de como devemos viver nos dias atuais, assim como aquele povo que ouviu o próprio Senhor Jesus foi também desafiado a viver. Mas percebam, nós temos aqui atitudes de fé, nós temos aqui orientações de um povo que se reúne e que de repente, ouvindo ao Senhor, são chamados a praticar a sua fé. Se você olhar comigo, no versículo 28 e versículo 29 do mesmo capítulo, em Mateus capítulo 7, você vai observar como aquele povo que o escutou, o sermão do Senhor Jesus, o sermão do monte, como eles ficaram. Diz assim as Escrituras: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Todos, e não tire ninguém aqui, Mateus vai registrar que todos estavam maravilhados com a doutrina de Jesus. Percebam? Agora, diante de tudo aquilo que ele fala, de todo o sermão que dói o coração, que desafia o povo, o de Deus, o já, mas ainda não, ele chama então o seu povo a viver, a praticar atitudes de fé. Eu quero trazer para nós então sobre algumas atitudes de fé que temos aqui e que Jesus chama ao seu povo, aqueles que escutam, para que possa praticar. A primeira orientação que nós temos do Senhor Jesus aqui para nós é que Ele nos chama a ouvir as palavras de vida. No versículo 24, se você acompanhar comigo aí em casa, vai dizer assim: todo aquele, pois, que
ouve estas minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus chama o povo agora então, e ele traz aqui neste momento o início de uma parábola. O Senhor Jesus traz a exortação para que todos estejam atentos às suas palavras, mas não somente atentos, que eles venham também a praticá-la. Se assim eles fizerem, Jesus traz aqui então a parábola, uma metáfora dizendo que serão comparados a um homem prudente que fica a sua casa sobre a rocha. Veja que interessante, talvez poderíamos perguntar, mas por que sobre a rocha? Por que Jesus traz essa orientação sobre a rocha? Você mesmo, sem estar na cultura em que Jesus agora está falando, você pode até agora mesmo estar respondendo, é o lugar mais seguro. É a construção onde nada irá cair, porque pode vir alguma coisa que queira derrubar. Percebam que as palavras de Jesus despertam a nós uma realidade que circunda este mundo. Essa orientação e dessa parábola, Lucas vai registrar no versículo 46 ao versículo 48, parte A. Eu quero compartilhar contigo aquilo que Lucas registra sobre isso. Ele vai dizer: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticam, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vale e lançou o alicerce sobre a rocha. Perceba que Jesus nos traz uma orientação da realidade do mundo que nos circunda. Jesus nos traz orientação de que as palavras que ele diz, aquilo que ele fala e aquilo que todos aqueles que estavam assentados aos seus pés e o considerando como mestre, deve não somente ficar nos ouvidos, na sua mente. Essa passagem, essa palavra deve descer, ela deve ir ao coração, deve fazer agora parte dele. E nos mostra aqui agora pela narrativa de Lucas que não é só construir a casa numa parábola, metáfora, mas é de tal forma você cavar, edificar essa casa com grande entusiasmo e alicerçar então a sua casa neste lugar. Para que possamos ter uma melhor orientação, o que é ouvir as palavras de Jesus, o que é estar atento a ele, nós poderíamos voltar lá no Antigo Testamento, no momento em que Moisés, ele passa com o povo de Israel de novo a lei, antes de entrar na terra de Canaã. E em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6, vai nos dizer assim a palavra: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Perceba, ouvir as palavras de Jesus e uma memorização. Ouvir as palavras de Jesus é isso mesmo que Moisés está dizendo ao povo no momento que eles entram à terra prometida, a terra de Canaã. Talvez o povo pensasse: agora não haverá mais problemas, agora não haverá mais dificuldades. Mas Moisés, ele é enfático em dizer que o povo deve guardar as palavras do Senhor, inculcá-la em seu coração. Ouvir, é claro que no hebraico, a palavra hebraico chamar, é algo que escuta pelo ouvido. Mas no contexto realmente que está nas Escrituras Sagradas, traz uma ênfase de que as palavras ouvidas pelo Senhor, pelo povo de Israel, através da lei, a palavra que eles receberam de Moisés, ou as palavras que o povo agora está recebendo de Jesus, ela deve ser agora descida ao coração, parte do coração, parte da vida daqueles que a escutam. Nós não devemos negligenciar isso. Ouvir a palavra do Senhor, que é o passo de fé em que nós fazemos, igreja, é ouvir as palavras de Cristo com mudança no coração.
Nosso coração precisa querer, nosso coração precisa ouvir, é ouvir com a alma. Ouvir a palavra do Senhor é entender que o lugar seguro, a edificação da nossa casa, diante das dificuldades em que nós venhamos a passar, nós encontramos em Jesus Cristo. Nós só encontramos na sua palavra, e isso é uma atitude de fé. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor deve descer ao nosso coração. Mas Jesus ainda traz orientação para nós, de que a atitude de fé também traz para nós, pessoal, o entendimento que virão dias maus. Há momentos maus que aparecerão. No versículo 25, o Senhor Jesus na parábola vai dizer: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quem pode ir contra os fenômenos da natureza? Uma pergunta retórica que você pode responder: ninguém. Quem pode ir contra a ação, a força da natureza? Em alguns lugares do mundo a gente pode ver que isso é visível: terremotos, enchentes, tsunamis. E há uma reportagem que diz que algumas crianças desses lugares, com essa geografia, elas acordam assustadas porque tiveram pesadelos com certos fenômenos. Quem é que pode contra ele? Jesus traz então para nós a orientação que ninguém pode contra tais ações da natureza. Isso ele coloca na sua parábola, para descrever ao povo que está escutando sobre a realidade da vida que circunda depois da queda. Ninguém está seguro no mundo em que vive. E em que você vai se segurar? Em que você vai construir a sua casa? Talvez você pode dizer: eu não estou construindo a minha casa. Negativo. De alguma forma a sua casa não para de ser construída. O teu alicerce, qual é o alicerce que você constrói? E o nosso Senhor Jesus vem agora dizendo que a construção de nossas vidas não pode negligenciar que tais fenômenos podem acontecer e acontecerão. O mundo cheio de altos e baixos, devido às consequências da queda, pode acontecer. O que devemos entender é que nem sempre o céu será azul. Haverá dias nebulosos, haverá momentos realmente difíceis, e Jesus traz essa orientação a todos aqueles que estão escutando a Ele. Porque quando olham diante da narrativa, e quando olhamos versículo 28 e versículo 29, não há como perceber, amados, quem é realmente aquele que tem a fé em Cristo, porque todos, aqui vai dizer, estavam ali admirados com o Senhor Jesus. Mas Jesus traz para nós a parábola de que quando vêm os dias maus, é o momento em que podemos saber quem realmente está construindo a sua casa sobre a rocha. Nos dias maus é o momento em que nós vamos entender a nossa fé, e Jesus diz: olha, não perca tempo. Saiba que nos dias maus podem acontecer tanto ao crente
pelo vosso corpo a vida mais que perceba, nós temos aqui certos personagens que olhamos ao mesmo tempo Jesus nos que não temos a imagem e semelhança de Deus, e mesmo nos momentos em que nós vivemos, devemos depositar a nossa coisa. A única palavra que pode trazer a você conforto, a única que pode trazer para você sustento e um caminho operante que está na sua vida, no seu lar, na sua casa e lhe trazendo providência necessária é o orientação que Jesus nos traz também como um ato de fé. Em que nós vivemos, então, nós devemos. Veja o que nos diz as Escrituras Sagradas, no versículo 26 e versículo 27 de Mateus, capítulo 7. Ele vai dizer assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, areia, e caiu a chuva, trandaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande. A mesma ação que aconteceu na casa edificada para que ninguém do mundo, não segundo isto. Está trazendo a orientação de que as
É a única orientação que podemos ter como alicerce para as nossas vidas. Devemos, então, rejeitar qualquer entendimento, qualquer falácia que tenta nos fazer segurar por outro caminho que totalmente não é confiável. Jesus é enfático, ele traz a nós a orientação de que ele é o alicerce verdadeiro. Qual é o verdadeiro alicerce? Lucas capítulo 6, versículo 47, versículo 48, vai dizer: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Jesus é a rocha. Nós observamos, por exemplo, diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e versículo 6, chegando-vos para ele, Pedro dizendo então: a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para seres sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Jesus é aquele em que nós devemos confiar. Se há alguma palavra que nós devemos confiar e devemos cavar fundo, o nosso alicerce é Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo. Se há atitudes que nós devemos nos esforçar, é praticar a nossa fé em Jesus Cristo, principalmente nos dias em que nós vivemos. É o momento em que venhamos a reconhecer como se encontra o meu alicerce, como se encontra a minha vida. Em Salmo 95, versículo 1, vai dizer as Escrituras: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos ao rochedo da nossa salvação. As palavras de vida que são cheias são somente palavras que nós encontramos na Escritura Sagrada. Ela tem toda a autoridade de direcionar nossas mentes, muitas vezes fracas, muitas vezes debilitadas. É somente por meio dela que nós podemos confiar diante da tão modificação que procura trazer em nossos corações, para que possamos ser pessoas melhores. Diante de tantos desafios que encontramos nelas, ou então mesmo no Sermão do Monte, em que nós vamos encontrar dizendo: mas como é que eu posso viver isso? Jesus nos chama para viver, edificar a nossa casa na rocha. Sejamos críticos a qualquer conforto que o mundo nos ofereça, que não estão em harmonia com as Escrituras Sagradas. Sejamos práticos no exercício da fé também, agindo naquilo que ouvimos, podemos então começar a praticar. A atitude de fé, pessoal. A atitude de fé, meus irmãos, que nós podemos observar que somente nas Escrituras nos apresenta um alicerce sólido. Nossas atitudes de fé devem ser fundamentadas na palavra do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ouvi-las, mas também ao mesmo tempo praticá-las, edificando a nossa casa na rocha que é inabalável, rejeitada pelas vãs filosofias, mas de que nenhuma forma nos envergonhará em qualquer momento, inclusive nos dias maus. Oro com você nesta noite. Querido Deus, amado Pai, nessa noite, ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra e pedimos, amado Deus, que ela seja real em nossas vidas, que possamos ter, ó Deus, atitudes de fé, que possamos, ó Deus, ouvir e praticar a Tua palavra, que possamos, Deus amado, entender que nos dias maus o Senhor nos dá esperança na Tua palavra, que possamos, ó Deus amado, rejeitar qualquer vãs filosofias
que tentam, ó Deus amado, concorrer com a Tua palavra. E que possamos praticar, ó Deus, e vivê-la, porque sabemos que a nossa esperança somente se encontra em Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se cair a chuva, nós temos um abrigo no temporal. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. É o hino 137, que nós vamos apresentar em adoração ao nosso Deus. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso amigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso amigo no temporal, refúgio na tribulação. Meus irmãos, de fato, Cristo é o nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Nós vamos orar reconhecendo que nós temos um rochedo forte, um refúgio na tribulação. Oremos nesta hora. Nosso Deus bendito, nosso Pai, nesta noite, ó Deus, a Tua palavra nos foi anunciada. Recebemos de Ti, ó Deus, a instrução do Senhor, nos lembrando as palavras de Jesus, que quem ouve a Sua palavra e quem de fato pratica a Sua palavra é como um homem prudente
que edifica a sua casa sobre a rocha. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, aquele que não tem disposição para ouvir e praticar a palavra é semelhante a um homem insensato que lança a sua casa sobre a areia. Ó Deus bendito, nesta hora, nós queremos dizer que o Senhor Jesus é o nosso rochedo forte, que é o nosso refúgio na tribulação, que é o nosso constante e firme amparador. Jesus é o nosso refúgio na tribulação. Ó Deus, tantas pessoas nesta hora carecem de encontrar este refúgio. Dá que a tua palavra anunciada, pregada nessa noite, na instrumentalidade do teu servo, conduza os corações na direção de Jesus, que é o nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal. Lembrar que Cristo é o nosso abrigo no temporal, é o nosso refúgio na tribulação. Aceita, pois, ó Deus, a nossa adoração e aplica a tua palavra ao nosso coração nesta hora. E nos conduza nesta semana, debaixo da orientação do Senhor, debaixo da instrução da tua palavra que recebemos aqui nesta hora. Oramos assim, com gratidão, no nome de Jesus, o que é nosso refúgio na tribulação, é no nome dele que te oramos agradecidos. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Todos uma semana abençoada. Teremos nesta semana a oportunidade de estudar a carta de Tiago, quando somos instruídos em como vencer os grandes inimigos da nossa fé, a nossa própria carne, o mundo e o diabo. Isso na terça-feira estaremos estudando este assunto precioso. Na sexta-feira, nossa reunião de oração e neste mês, sob a direção da nossa superintendência da Escola Dominical. Teremos o nosso simpósio, já está se aproximando. Será na próxima segunda-feira, 20, o início do simpósio. Se você ainda não se inscreveu ou não inscreveu a pessoa que você quer que conheça o Evangelho da Graça, faça isso nesta semana. É a última semana que temos para as inscrições. Deus abençoe a sua vida. Agradecemos muito aqui a presença do reverendo Marton, do reverendo Weber e a presença do André. Deus abençoe a vida desses queridos irmãos e as suas famílias. Tenhamos todos uma boa semana. Um abraço.